Olá, olá, bem-vindos à terceira semana de Não Te Apoquentes. Espero que os outros dois temas anteriores vos tenham tirado uns quantos apoquentes de cima, mas hoje nós continuamos a nossa missão com mais um tema fortíssimo. E vamos falar sobre finanças, sobre poupanças. Há maior apoquente que este? Eu acho que não. Tenho comigo uma grande especialista em dinheirinho e quem ela é só vamos saber a seguir. Não te apoquentes. O podcast da Inês Abrantes. Estou então na companhia de uma grande especialista neste tema. Ela é licenciada em jornalismo. Ela trabalhou 15 anos no Jornal de Negócios. Em 2020 integra a equipa do Doutor Finanças, desempenhando então atualmente o papel de diretora de comunicação e conteúdos. É também a autora do livro Ganhar, Poupar, Investir, um livro do Doutor Finanças que tem o objetivo de ajudar as pessoas a perceberem como estão as suas finanças e o que podem fazer para as melhorar. Ela é Sara Antunes. Sara, muito bem-vinda aqui ao Não Te Apoquentes. Como é que estás? Obrigada, estou bem confortável. Estás apoquentada ou não? Não estou nada apoquentada neste momento. Estás tranquila, muito bem. Olha, estávamos a falar do teu livro. Quem nos está só a ouvir não vai poder ver a capa, mas quem nos está a ver, aqui temos. Que tal foi escrever este livro? Achas que desapoquenta muita gente? O objetivo é que desapoquente. Primeiro que dê Para isso ferramentas. têm que ler, não é? Tem que ler, porque o livro tem o objetivo de dar ferramentas, ou seja, primeiro começar a fazer o óbvio, que para muitas pessoas é o óbvio, mas muito chato, que é o orçamento, e que parece uma coisa, às vezes, um bicho de papão, e não é uma coisa bastante simples, mas que nos dá toda uma noção do que é que realmente temos, o que é que ganhamos e o que é que gastamos, para depois podermos fazer todo o resto que passa por investir, por ganhar Poupar, dinheiro. gastar também. Sim, gastar é muito importante. Normalmente as pessoas já pensam assim, poupar, mas não, na verdade o gastar é muito importante. É uma das coisas que nós devemos ensinar aos nossos filhos, às crianças, é precisamente gastar dinheiro, porque sem gastar nós não vamos ter noção de quanto é que ele vale. Portanto, Claro. o valor do dinheiro também é feito assim. Claro. Então, basicamente o teu dia-a-dia é passado a resolver pequenos financeiros, certo? É passado a tentar descomplicar, basicamente. Basicamente tentar dar conteúdos informativos, trabalhar em alguns simuladores e outro tipo de ferramentas que ajudem as pessoas a descomplicar e a perceberem que têm muitos caminhos alternativos e muitas formas de poupar, de ganhar, mas também de investir. Pois, é isso mesmo que nós vamos saber já a seguir. Aliás, nós temos. Este foi um tema, foi dos temas até agora que gerou aqui mais questões da parte dos nossos ouvintes. Mas se calhar começamos pelo início, que é qual então a melhor forma de poupar? Qual a melhor maneira de juntar dinheiro? Será mensalmente? Será diariamente? Como? Porque no fundo não interessa muito se ganhamos muito ou ganhamos pouco, não é? Isso mesmo. Interessa a percentagem daquilo que podemos poupar do nosso, lá está, do Rendimento. nosso rendimento. Portanto, como é que fazemos isso, Sara? Sim. Explica-nos tudo. Olha, na verdade, não há uma fórmula mágica, nem uma fórmula certa. Numa receita de bolo. Não, nem uma fórmula certa para todos, porque nós somos, de facto, pessoas todas muito diferentes, com hábitos diferentes, com mentalidades diferentes, com dia-a-dias muito E diferentes. rendimentos diferentes. E situações muito diferentes, exatamente. Portanto, não há uma fórmula que sirva para todos. O que se diz é, há uma coisa que nós devemos fazer sempre, que é, ao início do mês, mal recebemos o nosso dinheirinho, canalizar uma parte do nosso rendimento para uma poupança. Sendo que há pessoas que lidam muito bem com todos os trocos, sendo que hoje em dia poucas pessoas usam dinheiro físico, mas ainda há pessoas que usam, que têm esse hábito de usar dinheiro vivo, físico. O chamado cash. Exatamente. E que, portanto, no final do dia, as moedas que têm, põem de lado. Há outras pessoas que não funciona porque metem as moedas de lado no primeiro dia e ao 15º estão a ir lá buscar os trocos que foram poupando naquele tempo. Portanto, há uma fórmula que, podendo não ser a melhor para todos,
é segura, que é ao início de cada mês colocar uma parte do seu rendimento de lado. E quando digo colocar de lado, deve ser feita de uma forma automática, que não nos obrigue a ter que fazer essa ação, portanto uma transferência automática, e deve ser mesmo colocada numa gavetinha à parte. E não digo uma gavetinha em casa, porque dinheiro em casa, por regra, não é aconselhável. Ah, a sério? Mas é que há muita gente que pensa exatamente o oposto, Pois que é. o dinheiro no banco não é aconselhável. Não, mas o que se diz, e uma das coisas que se fala é não vale a pena pôr no banco porque o banco não me paga dinheiro. Mas em casa ele também não rende nada. E não está seguro. E não está seguro. Não é? Pode não Porque pronto, desejamos sempre que não nos entre um ladrão pela porta adentro, não é? Sim. Por uma Não, mas janela uma dentro. causa natural, um incêndio, alguma coisa. Qualquer coisa, pode acontecer qualquer coisa, uma cheia. E se forem notas, vão, não é? É verdade. E, portanto, é preferível, debaixo do colchão ou num banco, é claramente preferível num banco. Não há qualquer dúvida. Muito bem. Então, tu és da opinião que se deve poupar mensalmente, independentemente da quantidade de dinheiro que entra na nossa vida. Sim, na verdade, há muitas pessoas que acham que poupança é poupar aos 100 e aos 200 por mês. Não é. Porque E também uma há pessoas pessoa- que acham que o que é para ganhar é para gastar. Não, pois, depois mais à frente, e eu acho que é uma das coisas que nós temos que ter essa consciência e poderemos falar mais à frente isso vai ter uma fatura. E essa consciência de que haverá uma fatura a pagar mais à frente, acho que é determinante para que as pessoas possam fazer alguma coisa pela sua liberdade, porque é disso que estamos a falar. Liberdade de escolha. Quando estamos a poupar e ganhamos pouco, e quem está a começar a vida profissional ganha pouco, os outros, muitos deles também ganham pouco, já andam cá há uns anos, mas quem está a começar, de certeza. Mas ainda que por pouco que ganhe, quem está a começar, à partida, não tem responsabilidades financeiras. Portanto, nunca na vida vão ter outra oportunidade como esta para De poupar poupar. dinheiro. Porque se vivem em casa dos pais, têm comida e casa, não é? Se vivem em Roupa casa lavada. dos pais, não saiam. É uma armadilha. Estou a brincar. E, portanto, nunca na vida vão ter outra oportunidade para poupar tanto dinheiro. Portanto, por regra, as boas práticas das finanças pessoais, o que dizem é que nós devíamos guardar 10% do nosso rendimento. Mas, quer dizer, uma pessoa que tenha casa própria e nós vivemos com um rendimento médio de cerca de 1.400 euros por mês, brutos, não Pois. são líquidos, são brutos. Portanto, pensando que há uma pessoa que nunca poupa, de repente dizer, não, mas tu tens que guardar 140 euros do teu rendimento a todos os meses, vai dizer que somos loucos. Portanto, não vale a pena pensar que vai começar do nada para o tudo, de um mês para o outro, não vai acontecer. E, portanto, podem começar com 5 euros. Não Exato. dói assim tanto. Não é, O que não importa é uma é coisa... ter ali um dinheiro em É que criar. não mexemos. É criar o hábito e a ideia é que aquilo vá crescendo, não é? Que vá crescendo a quantidade de dinheiro que nós vamos pondo de lado. Não só porque vamos esperar que a nossa carreira profissional evolua e que nós ganhemos mais, mas também porque depois de criar o hábito podemos ir cortando noutras coisas que não estamos a precisar e não são essenciais e, portanto, colocando esse dinheiro de lado. A poupança é aquela coisa que é chata, normalmente, que chata, agora falo de poupança, Mas que também nos dá aborrecida. paz, não é? Dá. E era aquilo que eu dizia há pouco, dá-nos liberdade. E a liberdade é diferente. A minha liberdade é diferente da tua e é diferente de muitas pessoas. Para mim, a liberdade pode ser estar mal no trabalho e querer bater com a porta. E se eu não tiver um rendimento, se eu não tiver uma poupança que me dê essa segurança, eu não o posso fazer, por mais que eu queira fazer, não é? Ou, por exemplo, ter um negócio próprio, deixar de trabalhar Exatamente. para outras pessoas. E lançar no nosso caminho, naquilo que acreditamos e montar a nossa própria estrutura. Também precisamos de alguma rede. Ou então, quando chegarmos à idade da reforma, precisamos de uma rede para podermos fazer tudo aquilo que nós neste momento ambicionamos fazer quando chegarmos à É verdade. reforma. Bem, Viajar, olha, sobre passear. reforma nem te conto, ó Sara, temos aqui muita coisa, mas já lá vamos, até Vamos porque lá, sim. reforma prevê-se que seja no fim de vida, mas até lá Certo. temos muito que falar. Olha, eu até tenho aqui um apoquento de uma ouvinte e transcrevi porque achei muito engraçado, porque ela escreveu: há quem tenha sempre o dinheiro disponível, mas no final vai saber. Como é que é? Espera lá. E ela diz basicamente que no final vai saber, ganho mais, mas também gasto mais. E depois nada de pé de meia. Como contornar isso? Está nas nossas mãos, não é? Portanto, na verdade é mesmo isso, é criarmos um hábito.
Ninguém vai obrigar-nos a fazer. E, portanto, se nós não criarmos essa disciplina, ela nunca vai acontecer. E, por regra, o que é que muitas pessoas fazem? Quanto mais ganhamos, mais sobe o nosso nível de vida. Ok. Compramos Porque roupas, se calhar, de podíamos outra pensar, marca. ganho mais, poupo mais. Podemos, devemos. Quer dizer, Mas não. devemos. Na verdade, deve ser um mix. Porque nós trabalhamos, e eu acho que isto também é importante, nós trabalhamos todos os meses e, na verdade, nós gostávamos de manter um nível de vida para o qual ambicionamos. E isso está certo, e nós devemos ambicionar isso. O que nós não podemos descurar é o outro lado, é o lado de garantirmos uma rede de segurança, e a rede de segurança para hoje, para amanhã e para o resto da vida. E, portanto, sim, vamos aumentando o nosso rendimento, vamos aumentando o nosso nível de vida, devemos fazer em proporção, ou seja, aumentar na mesma proporção a poupança que aumentamos o nosso nível de vida. E aí eles vão andando lado a lado com menos dor, porque eu há bocadinho estava a dizer, uma pessoa que nunca tenha poupado e de repente começa a poupar, vai sentir que está a ganhar menos. Exato. Na prática é isso que vai sentir. E não é verdade, a pessoa está a ganhar mais, mas está a constituir uma poupança e uma rede de segurança. E portanto, não é do dia para a noite que vai poupar muito, à partida. A não ser que seja uma pessoa altamente disciplinada, que nunca que lhe tenha ocorrido esta questão pela cabeça e de repente no dia para a noite, não, então metade do meu rendimento vai para a poupança. Mas, portanto, apontamos ali para uns 10%. 10%? Até 10%. Sim, depois depende. Mas lá está, os jovens que estão a viver em casa dos pais deviam poupar mais do que 10%. Estão a ver, malta. Porque podem. Nada de ostentação. Não, A ostentação podem ir jantar rebenta-vos com as poupanças. Exatamente, podem ir, nem é ostentação, podem ir menos vezes jantar fora. Eu sei que esta é a fase mais gira, não é? Ganhamos dinheiro e temos uma liberdade que nunca tivemos Podemos na vida. fazer tudo. Sim. Mas então, Sara, temos dinheiro de parte. Certo. Vamos assumir que já temos aqui algum dinheiro de parte, já estamos a pensar no que fazer com ele. Manter na conta à ordem, não manter na conta à ordem, investir, se investir em quê? Conta-nos tudo. Mais uma vez, não há receitas-chave nem receitas Mas que há sejam muito todas aquele iguais. mito do Sim. não deves ter dinheiro à ordem, isso é verdade? Depende. Adoro estas Depende dos objetivos. Mas tem tudo a ver com isto. Imagina que tu queres comprar um carro daqui a um ano. Vou mandar assim um exemplo um bocado exagerado. Daqui a um ano queres comprar carro. Dificilmente tu vais conseguir que esse dinheiro renda num produto que tu possas retirar sem penalizações. E sem correres o risco de perder dinheiro. Porque, ou seja, se tu estás a juntar dinheiro para uma coisa de curto prazo, não te podes dar ao luxo de perder dinheiro. E, portanto, se investires em ativos e em produtos que sejam mais arriscados, corres o risco de perder dinheiro e no dia em que queres comprar o carro não tens esse dinheiro. Portanto, nesse caso, convém ter o dinheiro guardado num sítio, e pode ser um depósito a prazo, num sítio que seja de fácil acesso e que não haja riscos. Se o teu objetivo é poupar para a reforma, não ponhas num depósito a prazo, isso nunca, porque não está a render absolutamente nada e está parado. E na verdade há um conceito económico que é muito relevante, que se chama inflação, que todos temos estado a ouvir muito falar sobre este tema, mas que em relação às nossas poupanças e aos nossos investimentos tem um efeito avassalador, que é hoje 100 euros valem muito mais do que daqui a 10 anos. E valem porque a inflação come-nos parte do dinheiro. Se ele tiver guardado num depósito a prazo, ele vai só perder dinheiro, porque não está a acumular praticamente juros nenhuns, ou juros nenhuns mesmo, dependendo do produto. Mas há de facto algum risco de nós termos o nosso dinheiro todo na conta à ordem, ou é só mesmo aquele conceito de inércia, de não saber o que é que fazer ao dinheiro? O risco não há risco, ou seja, os depósitos, e tem que ser um depósito. Eu sei que muita gente pensa, pois o banco vai à falência, eu fico sem o meu dinheiro. Pronto, tem que ser um depósito. Okay? O produto que é contratado e, portanto, que se assina, tem que dizer que é um depósito. O risco é praticamente nulo, porque há um fundo de garantia de depósitos que protege as pessoas que têm essas poupanças. E a proteção é até 100 mil euros por depositante. Portanto, a não ser que tenham exorbitâncias num depósito a prazo, não há risco. Mesmo que o banco entre em falência. Nós tivemos casos há uns anos em Portugal, e quem tinha poupanças em depósitos
a esmagadora maioria não ficou sem o dinheiro dos depósitos, não é? A não ser que tenham superado aqueles valores de proteção. Exatamente. E, portanto, o risco de deixar no depósito é não fazer nada com que o dinheiro cresça. E o dinheiro vai ficando exatamente igual e, portanto, nós estamos a perder dinheiro. No fundo, quem deixa as poupanças num depósito a prazo está a perder dinheiro. Por isso é que se diz que os depósitos são bons, a depósitos à hora, depósitos a prazo, para coisas que são para curto prazo, porque nós vamos precisar daquele dinheiro de E no curto fundo, prazo. nós termos acesso constante ao dinheiro que temos de parte não é um risco. Por isso é que tem que ser uma conta à parte. Eu estava a dizer há bocadinho, falei da gavetinha, que não era a gavetinha lá de casa. Pois. E é por isso, tem que ser uma gaveta em que nós tenhamos. Os depósitos devem ser usados para estas coisas de curto prazo que queiramos fazer, mas também para o chamado fundo de emergência. Normalmente as pessoas dizem, fundo de emergência, que horror. Mas imprevistos acontece-nos a todos, Exatamente. não é? E há um mês em que os eletrodomésticos lá de casa deixam todos de funcionar ao Ou mesmo saúde. tempo, não é? E portanto nós precisamos daquele dinheiro no imediato. E, portanto, esse fundo de emergência deve estar Então o que é que numa solução aconselhas? deste Abrir tipo. uma conta, por exemplo, noutro banco? Há bancos que, por exemplo, têm contas quase duplas, que não se pagam mais comissões por isso. Ou noutro banco, para perceber situações. Agora, uma das coisas que se deve fazer é perceber que comissões é que se vai pagar, porque há comissões bancárias manutenção. muitas vezes de manutenção, e perceber se não são exageradas para aquilo que é a finalidade daquela conta. Claro, que é armazenamento, no fundo. Que é só, não vai movimentar. Há muita gente que faz isso com o dinheiro do IVA, os prestadores de serviços, Certo. porque é um dinheiro que no fundo não é nosso, não é? Certo. E eu conheço muitas pessoas E colocam que numa fazem conta à isso. parte para não Exatamente. usarem. A lógica é exatamente a mesma. É colocar numa conta à parte o montante daquela poupança que inicialmente, e é uma das coisas que se recomenda, é que inicialmente se poupe para este tal fundo de emergência. Só depois de termos uma quantia considerável, depois depende, lá está, de cada pessoa, depois de termos uma quantia suficiente, é que devemos começar a poupar para outros fins. Por exemplo, uma quantia considerável, que era que eu estava a dizer, um fundo de emergência deve ter entre o equivalente a despesas fixas, o valor de despesas fixas, casa, todas as despesas associadas, quem tem carro, coisas do carro, a escola dos miúdos, pagarem a escola dos miúdos, alimentação, coisas que todos os meses nos caem na conta. É este montante todo, somado, equivalente a 3 a 12 meses. Ou seja, se hoje ficarmos sem trabalho... que temos uma média então de 1.400 euros de rendimento por mês, sendo que tiramos 140 para a poupança, não é? Sim. Vamos imaginar A que poupança é isso, deve por ser exemplo. uma despesa certa. Nós Ok, devemos encarar exato. a poupança como a primeira fatura que nós devíamos pagar na vida. Uau. Porque, na verdade, é a única fatura que naquele mês nós estamos a pagar É a nós fixa. próprios. Exatamente. E é nós próprios que estamos todos os meses a trabalhar para isso. Portanto, o nosso fundo deve ter então mais ou menos esse valor, que vamos supor aqui então que são os 1.400 Entre 3 por mês, a 12 meses. entre 3 a 12 meses, Sim. ou seja, 1.400 vezes 3 ou vezes 12. Certo. Entre E porquê? Porque isto tem uma lógica, não é? É, para o caso de nós ficarmos sem emprego, num momento qualquer, seja por doença, seja por despedimento, sei lá, Temos ali até 12 meses para nos chafarmos. À partida temos um subsídio de desemprego, mas pode não existir. Ou existindo, é apenas uma parte, provavelmente, do rendimento que nós tivemos até à altura de entrarmos no desemprego. Então temos ali uma rede de segurança para nos garantir que estamos aqueles meses sem sentirmos que estamos com a corda no pescoço. Claro. Que essa sensação de impotência e insegurança é das piores coisas que podemos Sim, sentir. e não é? é uma das razões pelas quais as pessoas muitas vezes entram ali numa espiral negativa a nível de saúde Sim, mental sim. e depois acabam Que por tem não todos conseguir... outros efeitos. Exatamente. Sara, investimentos interessantes para jovens. Será um imóvel um investimento interessante para um jovem? Depende. Eu hoje vou passar o programa todo a dizer depende. Eu depende, adoro. É quando me depende. fazem perguntas sobre exercício físico, eu também dou essa resposta. Pois, porque depende, não é? Exatamente. Do corpo de cada um. Mas é que há muita questão aqui na parte dos Sim, imóveis, então. nomeadamente sobre crédito à habitação, e está aqui Sim. uma bolha de questões. Há duas coisas diferentes. Pensar um investimento para fazer apenas dinheiro com ele,
ou pensar num investimento de longo prazo para onde nós vamos viver. Uhum. Não é? São dois. Comprar uma casa para viver é um investimento e isso é coisa certa e todos nós devemos ter isso em consideração. Ninguém vai comprar uma casa para viver, para comprar hoje e daqui a 6 meses estar a vender para fazer dinheiro. Não é praticável, não é? E portanto, ser um investimento bom ou mau depende daquilo. Ou seja, é preciso ter algum conhecimento. Perceber que o negócio imobiliário não é apenas comprar e vender. Uhum. Tem uma série de fatores que não podem ser descurados. Se nós quisermos comprar para viver, tendo em consideração o atual mercado de arrendamento, quem arrenda uma casa, à partida pode pagar o empréstimo. Porque as rendas das casas estão São ao superiores, mesmo geralmente. nível ou mais altas do que o empréstimo à habitação. E, portanto, nesse pressuposto, se calhar compensa mais comprar uma casa. Porque o mercado de arrendamento não está apetecível, por assim dizer. Porque o mercado de arrendamento, além de serem rendas altas, estamos sempre dependentes de um terceiro que é o senhorio, não é? Também precisar Exato. da casa. De hoje para amanhã, apesar de termos estarmos salvaguardados pelo contrato, Sim. podemos sempre estar ali numa situação mais precária. Portanto, há todas essas limitações que a compra da casa não existe. Também, por outro lado, quando compramos uma casa, não é porque decidimos hoje que queremos mudar de casa que amanhã o podemos fazer, porque lá está. Precisamos de vender, normalmente, o imóvel primeiro. E, por outro lado, o arrendamento, podemos decidir hoje, vou à procura e no mês seguinte estou a entrar na outra casa, à partida, uma coisa assim muito rápida. E, portanto, o mercado imobiliário de compra não tem essa flexibilidade. Portanto, se me estivesse a perguntar se a compra de uma casa é um bom investimento para um jovem, Para ti, investir numa casa é investir numa casa para viver, é um investimento que tem que ser feito. eu diria que no atual estado do mercado compensa. Até porque o mercado imobiliário há muitos anos que existe e há muitos anos que prova que mesmo que haja um ano ou outro em que os preços descem um bocadinho, ele recupera sempre. O que significa que é um mercado que à partida dá rendimento. E, portanto, E viu-se quanto valorizaram as casas nos últimos anos. imenso. Não é? Quase para o dobro. A pandemia veio, achou-se que os preços das casas iam por aí abaixo e não vieram, bem pelo contrário. É verdade. Portanto, o mercado imobiliário à partida é um mercado bom. Agora, eu acho que ninguém vai comprar uma casa a pensar que vai ficar rico com ela. Aliás, eu vou aqui se calhar fazer um parênteses, que é quem olhar para investimentos, seja eles quais forem, a pensar que vai enriquecer, vai com o filão errado. Enriquecer não é uma coisa simples. E é uma consequência de muitas muitas coisas, escolhas e muito muitas. trabalho. E dá muito trabalho. Exatamente. Enriquecer dá muito trabalho. Quando não temos pais ricos, enriquecer dá muito É como trabalho. eu costumo dizer, mãe, porque é que me fizeste bonita em vez de rica? Mas, Sara, quais é que são as melhores dicas para crédito à habitação? Porque há muito aquela, não sei se é mito, vou perguntar-te, de que é muito mais fácil fazer um crédito à habitação em casal do que separado. Então, não é mito porquê? Por causa do nosso nível de rendimentos, e tem a ver com isto. Ou seja, os bancos, há regras para emprestarem dinheiro, regras essas para protegerem o setor financeiro também, porque se as pessoas não pagarem, os bancos ficam com casas e eles não são intermediários imobiliários. O banco não nunca fica a perder. Porque na verdade ele está a emprestar o dinheiro para tu comprares aquele imóvel, não é teu no imediato, não é? É de alguém que te emprestou dinheiro para ele. Vai ser para aí aos 80 anos. É quase. E portanto, os bancos têm essas regras para proteger o próprio sistema, porque é importante também que se perceba que sem setor financeiro saudável nós não funcionamos enquanto economia. E portanto essas regras protegem o banco, mas protegem também as pessoas. E nós neste momento estamos a passar por um período de subida de juros e foi uma subida muito rápida e o nível do crédito mal parado, ou seja, daquilo que as pessoas não conseguem pagar, continua em mínimos. E há várias razões por detrás desta questão, mas há uma que estará a contribuir muito para isto, que é esta regra, que é os bancos não podem emprestar para lá da tua taxa de esforço de 30%, ou seja,
os teus rendimentos, a prestação da tua casa não pode ser superior, ou não deve ser superior, a 30% do teu rendimento. Portanto, se tu ganhas 1000, a tua prestação deve ser 300. É o Exato. máximo que deve ser Portanto, no momento zero. Quando nós procuramos uma casa, já devemos ter essa consciência, não é? Devemos. Não é estar a ver anúncios, meter ali os filtros Sim, porque até. é não sei sonhar quando. só até um limite, não é? Exato. É sonhar com cautela. É sonhar com a noção de que há um limite. Portanto, o banco não nos empresta tudo o que nós queremos. Empresta-nos aquilo que é razoável e que eu vou Para poder eles cumprir. E que eu vou poder cumprir enquanto cliente. Portanto, no momento zero em que ele te empresta, não pode passar ali dos 35%, mais ou menos, e há um exercício que eles fazem quando estão a analisar o crédito, que é além deste zero, o que é que acontece à tua taxa de esforço, que é isto da percentagem de rendimento que tu usas para pagar o crédito, o que é que acontece à tua taxa de esforço se as taxas de juros subirem. Bom, até agora está 3%, está a haver agora uma mudança em que vão reduzir para 1,5%, porque as taxas de juros já estão muito altas e não faz sentido estarem a fazer um exercício tão grande. Claro. E portanto, e o que é que acontece? Se essa taxa de esforço for acima dos 50%, também não te emprestam dinheiro. E portanto, é mais fácil a 2, porquê? Por isto, porque quanto mais rendimento existe, mais margem há para fazer financiamento. Mas não têm que ser casados, não têm que ser um casal. Exato. Podem ser irmãos, podem ser amigos. Amigos, pai e filho. Mãe e Sim, filha. não há esse tipo, os bancos não têm esse tipo de critérios. A questão é o nível de rendimentos que existem para aquilo que se está a pedir. Portanto, é preciso perceber que não deve ultrapassar os 30% e estamos a proteger nós próprios. Claro. Por mais sonhos que tenhamos de querer comprar uma casa, um T5 ali no Ou um centro de T1, Oeiras. às vezes, se calhar, não é o momento, não é? Ainda Sim, não é o momento. Sim. Precisamos de fazer todos estes passos que falámos É, até agora Para ter essa noção. e para conseguir esse objetivo. Mudando aqui o tema, tenho aqui uma pergunta que também acho que é muito interessante e que muitas vezes eu própria já me confrontei com ela, que é, a partir de que momento vale a pena criar uma empresa ou ter contabilidade organizada? Bom, depende. Isto, se calhar, Não, estamos a falar de porque- trabalhadores independentes, Sim, não é? estamos a falar de trabalhadores independentes. Porque há muita gente com estas dúvidas de contabilidade. E será que É. devo ter um contabilista? Será que não devo ter? Depende do valor do nível de rendimentos, sobretudo do nível de rendimentos e do tipo de atividade que se tem. Porque tipo de despesas que se pode colocar ou não, e depois aqui abriríamos aqui um mundo que é quase interminável, porque cada caso é literal. Porque o tipo de atividade faz toda a diferença, o nível de rendimentos faz toda a diferença, se faz trabalhos sempre para as mesmas entidades ou para entidades muito diferentes. Portanto, há muita coisa aqui a ter em consideração. O que é recomendável, lá está, é que mesmo que não seja necessário um contabilista acompanhar, etc., pelo menos consultem alguém que vos explique como é que devem colocar as despesas, o que é que vos aconselham. Procurem profissionais mesmo que trabalhem nesta área, porque vão estar munidos de mais informação. Mas, por exemplo, estamos a falar de contabilidade, fiscalidade, estamos a falar desse tipo de profissionais. Sim, fiscalistas ou contabilistas. Um contabilista já vos dá uma luz, o fiscalista também o fará com toda a certeza e ajudará a otimizar, que é mesmo isso, as declarações de IRS. É um custo, muitas das vezes é um custo, mas é um custo que muitas das vezes é esclarecedor e traz retorno, ou seja, a maior parte das pessoas não faz ideia que tipo de despesas pode pôr. Se passa IVA, de que forma é que pode recuperar esse IVA? Porque o IVA é um imposto que é transacionável, que é móvel. Portanto, tu cobras IVA e depois vais poder deduzir esse IVA e recuperar uma parte desse valor. Mas em que situações, não é? Dependendo das tuas despesas também. Certo, mas em que situações, de que forma, quais são as coisas que tu podes colocar? Pronto, há um sem número de questões que estão relacionadas com este tema que as pessoas deviam mesmo pedir ajuda para perceberem, pelo menos. Não quer dizer que tenham que ter um contabilista ou um fiscalista ad eterno. Bom, depende, porque se tiverem contabilidade organizada têm de ter, não é? A empresa tem que ter. Porque isto dá-me um bocadinho a ideia que é quase como os médicos, porque às vezes falam numa linguagem que nós não percebemos muito bem. Portanto, aconselhas
realmente a que tenhamos uma pessoa de confiança a quem possamos recorrer Sim, e regularmente. fazer perguntas. Fazer perguntas daquelas que parecem só tolas, porque toda a gente sabe mas a é que é resposta, verdade. mas que depois ninguém sabe, não é? É tão óbvio. Não, não é tão óbvio. E na verdade, em termos fiscais e em termos tributários, as coisas mudam com alguma regularidade. E, portanto, se tivermos alguém de confiança por perto, vai-nos saber guiar e ajudar-nos a chegar a à forma melhor de apresentar os rendimentos e as despesas para lá está, para pagarmos na prática menos impostos e ficarmos com mais receita para nós. Exatamente, e mais conhecimento também sobre aquilo que somos obrigados a pagar. Certo. Não é? Sara, muitas questões sobre o PPR, Plano Poupança Reforma. Até há inclusive uma ouvinte que nos pergunta: a velhice prepara-se mesmo na juventude? É recomendável. É recomendável, sim. Então, não precisa de ser necessariamente um PPR. É preciso, lá está, vou É voltar que aos tipos investimentos e dessas jovens. poupanças é que existem e quais é que são os critérios a ter em conta para escolher um? Há imensos produtos de investimento. Uma das coisas primeira que nós devemos fazer é um teste, que é o perfil de investidor. É uma coisa muito básica que basicamente nós vamos responder se somos jovens, se somos que já temos mais idade, se dormimos bem à noite. Não é assim, as perguntas não são desta forma, mas vá. Se dormimos bem à noite quando temos investimentos que são nervosos, ou De seja, risco. a bolsa, há várias perguntas que são feitas. E onde é que se faz esse teste? Procurem na net porque há imensos Ok. testes. No Doutor Finanças nós também temos lá, Também mas fazem. na verdade há um sem número de testes. Isto é para nós termos uma noção. Por regra, quando nós fazemos investimentos através de casas de especialistas organizacionais, eles têm que nos fazer este teste para validar se aquilo que nós estamos a fazer É uma anamnese, no fundo. está em linha com aquilo que é o nosso perfil. E então esse teste basicamente é para perceber que tipo de investidor que nós somos. E então há aqueles que são os conservadores, que têm que ser produtos de muito pouco risco, e pouco risco estamos a falar de depósitos, cá voltamos, certificados de aforro e um tipo de PPR, porque há mais do que um tipo de PPR. Há dois tipos de PPR. Há um PPR que são os seguros, que por regra têm capital garantido, e esses são os seguros, lá está, a não ser que haja uma hecatombe e que se possa perder dinheiro, à partida podemos nem ganhar dinheiro, mas perder também Mas não perder perdemos. não, está seguro. Há sempre risco, atenção, só os depósitos é que têm aquela proteção, mas é um risco muito menor, ok? E depois temos os fundos, PPRs, que são fundos e são fundos de investimento, o que significa que há o risco de perder. Mas pronto, portanto, o conservador tem este tipo de perfil, coisas quase sem risco nenhum. Depois vamos andando para a frente e passamos pelos moderados, pelos dinâmicos e, portanto, o tipo de investidor é muito importante para as nossas sabermos nossas qual decisões. Aquele que é mais adequado E não para o vale a nosso perfil. pena nem contrariar o resultado do teste, nem mentir ao teste. Porque, Nem fazer outro, não é? Este Não. não gostei, vou fazer outro. porque na verdade é tudo para nós dormirmos descansados. Exato. Pronto, e portanto, É isso, é que por acaso é muito interessante tu dizeres isso, e já é a segunda vez que o referes, que é para o nosso bem, não é? é tudo. Portanto, isto estamos só a trabalhar para nós. Isto é uma forma de nós estarmos a trabalhar para nós e a facilitar a nossa vida. E Exato. portanto, depois tens uma panóplia grande. Tens ações, tens obrigações, tens os... E onde é que nós podemos informar-nos sobre isso? Por exemplo, vocês fazem esse tipo de serviço? Não, nós não, mas na verdade há imensas casas de investimento e imensas plataformas que o fazem. Mas e devemos que fazê-lo antes de escolher um, depois do teste. devemos procurar perceber, portanto, depois do teste e percebermos qual é o nosso perfil, devemos tentar perceber que tipo de ativos existem, que há imensas. Escolher uma plataforma, talvez o mais fácil seja escolher uma entidade ou um gestor de investimentos que nos possa ajudar, pedir ajuda a alguma entidade que nos oriente, porque pelo menos o início vai ser tudo muito estranho, porque quem nunca investiu não vai perceber o comportamento dos investimentos. Eu conheço há pouco tempo tive o caso de um amigo que fez um investimento num PPR, que é um fundo.
E ele investiu uma parte, que para ele é muito dinheiro, não é? Claro. Não é muito relativa, mas para ele era o dinheiro e é aquela coisa do ai, o meu dinheirinho. E todos os meses ele ia lá ver. E é aquilo que não se deve fazer. Porque um fundo não é suposto de um mês para o outro Exato. te dar o rendimento que tu esperas. É um investimento de longo prazo. E, portanto, se é de longo prazo, não vale a pena tu ires lá Estar todos sempre os ali, "Ui, meses será que já cresceu?" em nervoso. E tens que dar tempo aos investimentos. E isso é um dos conceitos que eu gostava mesmo de deixar. Quando estão a fazer investimentos, e lá está, se não for uma coisa de curto prazo que vocês tenham um objetivo específico, Não é um fundo de emergência. não é um fundo de emergência, portanto é um investimento, deem tempo, deixem de estar, esqueçam que aquilo existe. Precisamente, quer dizer, não esqueçam de todo, que é para irem controlando, mas não é Não mensal. morram e deixam ir aquilo Sim, lá. Não, isso não. Mas não queiram que aquilo cresça demasiado depressa, porque isso não Exato. vai acontecer, vão precisar de dar tempo. E depois, há uma série de coisas, mesmo dentro dos ativos mais arriscados, há uma série de instrumentos que equilibram o risco que nós tomamos. PPR, mas voltando ao PPR, o PPR é uma solução que não é para velhos, atenção. Ou Pois, melhor, há a partir de que idade é que, PPRs é que se deve começar a pensar nisso? Porque também foi uma pergunta que nos fizeram muito. aos nossos filhos. Antes de nascerem. Antes de nascerem não, que eles ainda não existem. Mas assim que nascem podemos constituir uma poupança a pensar nos nossos filhos. E eu digo isto e pronto, há sempre essa reação de rir do género do bem. Parece que é quase ridículo. Não é. Não é? Porque quanto mais tempo tivermos, maior será o nosso rendimento e mais espaço de manobra temos. Uma das coisas que está associada à idade é o nível de risco que nós podemos correr. Não é porque somos jovens e cools, mas porque têm tempo para recuperar. Ou seja, um investimento de um jovem pode, na teoria, não é na prática, porque lá está, tem a ver depois com o perfil Claro. de cada um, mas na teoria pode ser muito mais arriscado do que um investimento de uma pessoa com 50 anos. E porquê? Porque aos 50 anos já temos, se tudo se mantivesse assim, cerca de 16 anos para recuperar. E um jovem não, tem muitos anos para recuperar e amealhar cada vez mais. Isso é o espírito de vida de um jovem. É errar e aprender, errar e aprender, errar e aprender. Mas faz parte. Exatamente. Faz parte precisamente de ver crescer o nosso rendimento. E, portanto, é suposto corrermos riscos. Quanto mais jovens corrermos, melhor, até porque vamos percebendo melhor. A partir do momento que uma pessoa começa a investir, começa a estar atento a uma série de coisas, nomeadamente de economia, que normalmente as pessoas não ligam e que passam a ligar, porque tem impacto nos seus investimentos e nas suas decisões. E isso ajuda-nos a ir crescendo e a perceber melhor o mercado. Sendo que uma das coisas que mais se recomenda é um conselho básico de finanças pessoais, que é não colocar os ovos todos no mesmo cesto. Exato. E, portanto, diversificar, não escolher um único ativo ou um único fundo, não ser é ter vários. E eu já sei como vou dizer, agora vou ter milhares de euros espalhados por aí, que não tenho. Não é isso, começa-se, é tal e qual como a poupança. Nós não precisamos de começar a poupança com o porquinho cheio. Nós precisamos de começar a poupança ontem. Lá está, quanto mais Com tempo tivermos, bocadinhos. mais risco podemos correr e também melhores E benefícios mais podemos tempo ter. vamos ter para armazenar. Eu se calhar vou dar aqui, eu trouxe aqui uma cábula que era para vos dar um exemplo da diferença que é ou não investir. E vou começar com um exemplo aqui de um jovem de 25 anos. Um Vamos a jovem isto. de 25 anos que poupe, e eu vou pôr os 100 euros para ser conta mais redonda. Poupe 100 euros por mês. Se a idade da reforma se mantiver, que não há de manter, lamento informar, mas tem cerca de 42 anos em vida ativa. Ao final destes 42 anos, tem na sua conta 50 mil euros. Malta, Não é mau, pois não? nada mal. Mas agora vou dar o lado negro da coisa. Ui, vamos a isto. Chegada à idade da reforma. E tem uma reforma e eu já vou dar aqui um outro dado, mas vou continuar com este raciocínio. Chega a idade da reforma. Portanto, se a partir do momento em que chegar à idade da reforma usar 1000 euros daquela poupança todos os meses, estes 50 mil euros que parecem incríveis duram 4 anos.
E acabou-se. Portanto, têm que morrer cedo, basicamente. E acabou-se. Portanto, Senão não dá, vão ter não é? mais dinheiro. E nós ambicionamos o quê? Uma reforma Claro. para viajar, passear Duradoura. e etc. E para vivermos em paz, lá está, mais Portanto, uma vez. Poupar não chega. E era aqui que eu queria chegar. Não chega. E, portanto, é mesmo importante que se comece a investir aos poucos. Se este mesmo jovem fizer isto dos poupar 100 euros, mas puser 50 euros numa poupança e 50 euros num investimento, e vamos imaginar que esse investimento tem um retorno de 5%. Isto é tudo redondos, Claro. não estejam à espera que isto depois bata tudo certo e que seja Teríamos tudo igual. então 25 mil euros em poupança e quanto em investimento? 25 mil em poupança e 85 mil euros em investimento. O que significava que nós, ao final daqueles mesmo 42 anos, deixaríamos de ter apenas 50 mil euros para passarmos a ter 100. Exato. E, É o portanto, dobro. faz muita diferença e por isso é que é importante nós começarmos a perceber como é que funcionam estas questões dos investimentos, e sendo que há uma coisa que são juros compostos, que é nós investimos, aquilo paga um juro e nós não ficamos com os juros. Eles voltam a entrar no capital investido. E eles estão sempre a render e isso faz com que aumente cada vez mais o rendimento daquele investimento. Dizer ainda em relação à reforma, que era este parênteses que eu há bocadinho ia fazer, mas depois cortava o raciocínio, para quem está a começar, quem se reformar daqui a 2 anos, portanto em 2025, vai levar para casa, de reforma, Segurança Social, estamos a falar de Segurança Social, cerca de 85 mil euros, 85% do seu rendimento, o que não é mau. Pois. A partir de 2045, quem se reformar, e as contas, estas estimativas são da Comissão Europeia, e são estimativas, pode muita coisa mudar, quem se reformar a partir de 2045, que não está assim tão longe Não quanto está longe? isto, Estou a pensar, nem sou eu. não, Ainda nem sou eu. vai receber menos de metade daquilo que ganha na altura. Pois. O que significa que de um mês para o outro vai sentir um choque grande, pode sentir um choque grande em relação ao rendimento. Se não houver este trabalho feito antes, a vida na reforma vai ser muito mais difícil. Já para não falar que há uma quebra de rendimentos, mas os gastos não acabam na mesma proporção, e quanto mais velhos estivermos, mais necessidades de saúde vamos ter e, portanto, vamos ter uma despesa extra. Maior ainda. É mesmo importante nós investirmos e começarmos a poupar, termos essa consciência e pormos o dinheiro a trabalhar por nós. Muito bem. Sara, eu ficava aqui a falar sobre este tema porque é mesmo muito interessante e há coisas que ninguém tem noção, eu acho, se não tivermos aqui realmente a pôr estes temas em cima da mesa. Tu também tens um podcast onde falas sobre isto, como é que se chama? Chama-se No Final de Contas, é um podcast com entrevistas desde economistas a pessoas que vivem realidades um pouco específicas, precisamente para partilhar conceitos, informação e conhecimento. Portanto, convido todos a ir desse lado a ouvir também o podcast da Sara. Sara, muito obrigada por ter estado aqui e por teres desconstruído aqui este tema connosco, comigo neste caso. Nós voltamos para a semana com um novo Apoquente. Ninguém sabe o que será, só vamos saber mesmo para a semana. Um beijinho a todos e desapoquentem-se e poupem, invistam. Beijinho, Sara, obrigada. Obrigada. Não te apoquentes. O podcast da Inês Abrantes.